Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao segundo episódio da série A Volta ao Mundo em 50 Livros. Hoje eu vou começar apresentando para vocês um dos meus livros favoritos da série. Uma Noite Markovitch, da Ayelet Gundargossian, uma escritora, roteirista e psicóloga israelense nascida em 1982, que com este livro aqui ganhou o prêmio Sapir, que é um prêmio importante lá de Israel, como o melhor romance de estreia. A Ayelet já veio para o Brasil em 2019, onde participou da 17ª Feira Literária de Paraty. O que nós vamos encontrar aqui? Uma história que se passa antes, durante e depois da Guerra Árabe-Israelense, por volta de 1948. Nós temos um grupo de homens que, dada a Segunda Guerra Mundial, se dispõe a ir até a Europa nazista para se casar ficticiamente com mulheres judias e assim poder resgatá-las, trazê-las de volta ao seu país de origem. E o acordo é: casa-se, volta para Israel e se divorcia. Porém, o nosso personagem central aqui, Markovitch, tem uma ideia diferente. Ele se apaixona pela sua esposa e ele acredita muito que com o tempo ela vai passar a amá-lo. Mas não é bem assim. Então ele vai passar aqui por muitas situações em relação a esse casamento. Esse casamento vai ter muitas nuances. Ele vai precisar passar por muita coisa aqui. E você vai precisar fazer a leitura para descobrir se com o tempo a esposa passa a amá-lo ou não. E lembrem-se que, ao mesmo tempo em que a história do Markovitch é contada, nós temos o pano de fundo que eu comentei no começo da história. Nós temos a guerra, nós temos pessoal que luta na guerra, como que eles fazem. Nós temos a amizade do Markovitch aqui com o Feinberg, também é um personagem que aparece bastante por aqui. Então, em resumo, fica aqui a minha recomendação para essa obra maravilhosa. O nosso segundo livro de hoje é O Testamento do Sr. Napomuceno, do Germano Almeida, que é um autor de Cabo Verde. O que nós vamos encontrar aqui? A história do Sr. Napomuceno, que escreveu um testamento de mais de 300 laudas, contando a sua vida, ao mesmo tempo em que tece um retrato de Cabo Verde da época. E é importante mencionar que se passa antes da independência de Cabo Verde de Portugal. Então, nós vamos encontrar aqui detalhes sobre a vida desse garoto pobre, que trabalhou muito para poder enriquecer, porque o Sr. Napomuceno é sim uma figura, um comerciante muito rico lá de Cabo Verde, que precisou abrir mão de muita coisa, mas também viveu muitas aventuras. Mas como a época que ele morre, ele era um comerciante solteirão, as pessoas não tinham ideia do que realmente tinha acontecido na vida dele. E quando esse testamento é aberto, ele surpreende muitas pessoas. Germano Almeida nasceu em 1945, na ilha de Boa Vista, em Cabo Verde. É escritor, diretor e advogado. E recebeu o Prêmio Camões, um dos mais importantes prêmios da língua portuguesa, em 2018. Então, fica aqui a recomendação dessa obra, representante de Cabo Verde. Agora vem a indicação de um livro muito incômodo. O que eu me lembro desta história, eu já vou ler a sinopse para vocês, é que ela trata de crianças violentas. E eu me lembro que quando eu fiz a leitura foi uma sensação muito angustiante, muito incômoda mesmo, de você ler cada página e ficar se perguntando como assim, como chegou nesse estágio, como essas crianças estão vivendo nessa situação, nesse lugar. Então foi um livro bastante incômodo.
Ele é o representante da Espanha. Aqui na sinopse diz o seguinte: o aparecimento de 32 crianças violentas de origem desconhecida perturba e subverte completamente a vida de San Cristóbal, uma cidade tropical encravada entre a selva e o rio. 20 anos depois, uma das testemunhas dessa história revisita o trágico episódio numa crônica recheada de fatos, evidências, especulações e rumores sobre como a cidade foi forçada, não apenas a reformular sua ideia de ordem e violência, mas também a lidar com a própria noção de infância. Um livro angustiante com o sopro das grandes histórias. Então, fica aqui a recomendação, se você tiver estômago forte, para a leitura de República Luminosa, do Andrés Barba. Sobre o nosso escritor, Andrés Barba nasceu em 1975, é ficcionista, autor de livros infantis, ensaísta, poeta e fotógrafo. E ele recebeu, em 2017, o prêmio Herald, com este livro aqui, que é um dos mais importantes prêmios de literatura espanhola. Além disso, em 2010, a revista Granta o considerou um dos melhores autores jovens que publicam em língua espanhola. A próxima indicação vem do Japão, com Kichin, de Banana Yoshimoto. Me lembro que quando fiz a leitura dessa história, tive uma sensação muito diferente, porque a escrita da autora, ela não é comum, não é algo que você está acostumado, a forma como ela escreve tem um perfil que é só dela. Inclusive aqui na orelha do livro é um dos destaques que é dada, a forma como ela escreve. Tem uma elegância na escrita, enfim, é muito interessante a leitura dessa obra. E aqui a história vai tratar de temas como transexualidade, mães, tragédia e tudo isso sob a ótica de duas moças que observam tudo aquilo que acontece com elas no Japão contemporâneo. E eu gostaria de ler para vocês o início dessa obra, a primeira folha, para vocês entenderem um pouquinho melhor isso que eu estou falando. Começa assim: o lugar que eu mais gosto neste mundo é a cozinha. Não importa sua localização ou como é construída, desde que seja uma cozinha, um lugar onde se faz comida. Me sinto bem. Se possível, prefiro cozinhas funcionais e práticas, com muitos panos de pratos secos e limpos e azulejos brancos cintilantes. Adoro até as cozinhas incrivelmente sujas, com restos de verdura pelo chão, tão sujas que a sola dos chinelos fica logo preta, e grandes, de um tamanho exagerado, com uma geladeira enorme cheia de mantimentos que dariam tranquilamente para o inverno inteiro. Uma geladeira imponente, com uma porta em que pudesse me apoiar. E quando levanto os olhos do forninho salpicado de gordura ou das facas meio enferrujadas, lá fora as estrelas brilham tristes. Ficamos sós, eu e a cozinha. É um pouco melhor do que pensar que fiquei totalmente só. Nos momentos em que estou exausta, fico divagando. Acho que quando a hora da minha morte chegar, gostaria que fosse na cozinha. Se ela estiver fria, eu só. Se ela estiver quente e eu junto a alguém, eu olharia a morte no olho sem medo. Se fosse na cozinha, eu diria: que bom. Antes que os Tanabe me acolhessem em sua casa, eu sempre dormia na cozinha. Depois que vovó morreu, eu não conseguia pegar no sono. E um dia, enquanto andava pela casa de madrugada à procura de um cantinho confortável, descobri que o melhor lugar para dormir era junto à geladeira. Meu nome é Mikage Sakurai. Meus pais morreram muito jovens. Assim, fui criada por meus avós. Vovô morreu quando comecei o 2º grau. Desde então, vovó e eu vivemos sozinhas. Há poucos dias, vovó morreu de repente. Fiquei apatetada. Quando me ponho a pensar que a minha família, que estava ali, real, no espaço de poucos anos desapareceu assim, uma pessoa de cada vez,
acho que não sou capaz de acreditar em mais nada. Ter ficado sozinha nesta casa onde cresci, enquanto o tempo continua a passar normalmente, me deixa desorientada. É ficção pura. As trevas do cosmos. Esse é o tom que vocês vão encontrar aqui na narrativa durante a leitura de Kitchen. Banana Yoshimoto nasceu em Tóquio, no Japão, em 1964, sob o nome Mahoko Yoshimoto. Ela graduou-se em artes, especializando-se em literatura e escolheu este pseudônimo Banana por achar muito bonitas as flores da bananeira. Desde que iniciou os seus trabalhos, ganhou vários prêmios muito importantes do Japão. Eu gostei bastante da história, então fica aqui a minha recomendação. E para encerrar as indicações de hoje, O Alegre Canto da Perdiz, de Paulina Tiziani. Eu vou ler a sinopse porque eu não li o livro, mas eu adoro a escrita da autora. Dela eu já tive a oportunidade de ler Niket, uma história de poligamia. E sério, se você ainda não leu, procure e leia. Que história interessante e ao mesmo tempo incômoda. É surreal o que ela faz em relação ao trabalho de linguagem e contar efetivamente a história dessas mulheres moçambicanas em Niket, uma história de poligamia. Vale muito a pena. Mas, voltando aqui ao Alegre Canto da Perdiz, a sinopse diz o seguinte: Delfina é uma mulher negra cujo grito de liberdade está sempre sufocado. Sujeita às vontades do marido negro ou do amante branco, enfrenta as dificuldades de criar uma família multirracial e buscar o sustento em um cenário de casamentos por encomenda, de venda do corpo por quase nada. Misturando imaginação e misticismo, a prestigiada escritora moçambicana Paulina Tiziani apresenta um retrato poderoso e peculiar da sociedade e da mulher africana. Além disso, eu quero ler um trechinho do que o Reginaldo Pujol Filho escreveu aqui na orelha do livro. Também é muito interessante. O maravilhoso cede espaço a outros registros do real. Ser um brasileiro urbano lendo O Alegre Canto da Perdiz é abrir-se a outros modos de sentir, ver e contar o dia a dia. Ao ler que moças tentam seduzir um jovem padre negro e não havia nada de anormal no comportamento das mulheres, as novas crenças é que são estranhas, contraditórias, surge uma das chaves do livro e o desafio a leitores e leitoras de todas as culturas: deslocar o olhar. Então, fica aqui a recomendação para a leitura dessa obra, O Alegre Canto da Perdiz, dessa escritora maravilhosa que é a Paulina Tiziani. Paulina Tiziani nasceu em 1975 em Moçambique e foi uma mulher pioneira, foi a primeira mulher a publicar um romance em seu país em 1990, o romance Balada de Amor ao Vento. Além disso, ela foi a primeira africana a receber o prêmio Camões, que é um prêmio respeitadíssimo e importantíssimo para a literatura dos escritores que escrevem em língua portuguesa. Esse prêmio representa e significa muito dentro da nossa literatura. E ela foi, então, a primeira mulher africana a recebê-lo. E ela o recebeu em 2021 por unanimidade, o que é um feito histórico. Agora é sua vez. Me conta nos comentários, gostou das indicações? Já conhecia ou já leu alguma obra desses autores? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Além disso, eu vou deixar na descrição do vídeo alguns materiais para complementar a leitura dessas obras incríveis. Um grande abraço e até o próximo vídeo.